Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, né? Bem importante. Queria que alguém colocasse no chat, né, se já perdeu alguma venda, né? Se já, como todos aqui somos vendedores, acredito que já deve ter acontecido. Se já sentiu fracassado em alguma venda, alguma coisa assim que, ai, não, por que que eu não fechei? Por que que eu não consegui? Por que que eu não cheguei no resultado? Né? Isso acontece com todo mundo, é normal, mas fiquem à vontade para compartilhar comigo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação. Então, como eu falei, né, introduzindo aqui para o que que a gente vai falar hoje, né? A gente está na nossa aula número 7. E quais são os benefícios dessa aula semanal? Né? É uma aula gratuita que acontece toda segunda-feira às 9 horas, né? Independente de dia, né, de feriado, a gente está aqui dando essa aula, mesmo ela não sendo gravada ou não. E a aula, ela vem para ajudar nós, vendedores, né, a performarmos melhor, a tornar a nossa R uma R de sucesso, uma R de qualidade, né, uma R que não foque somente em preço e sim em valor para o seu cliente, atendimento personalizado. Então, hoje a gente vai aprender o porquê que os vendedores fracassam, né? Então, até a Kate falou, eu já perdi venda por conta de preço da concorrência. Essa eu acho que é o principal, né? A gente normalmente, nós vendedores perdemos, a gente entrega tudo e quando chega no final, o cliente fala que vai comprar da concorrência porque, né, o preço tá melhor, ou, né, às vezes ele nem tá pensando muito no preço, mas naquele momento ele achou melhor, mais vantajoso fechar por conta de preço. E normalmente eu falo assim, que quem fecha por conta de preço fala que seu atendimento foi especial, foi maravilhoso, né? A sua entrega, né? Tudo que você se propôs a fazer para esse cliente foi sensacional, mas ele fechou na concorrência por causa do preço. Aí normalmente passa um tempo, né? Eu vou falar até uma palavra que eu falava quando eu trabalhava numa antiga AC, volta o cão arrependido, né? Então fechou lá por conta de preço. E na hora que foi realmente ter a entrega do produto, a entrega do serviço, não era lá aquelas coisas, não era o que ele estava pensando, porque ele pensou somente no preço. E aí depois ele volta para você e fala: Poxa vida, né? Por que que eu não fechei com você antes? E aí você vai ter que contornar toda a situação. Mas acontece, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso na nossa aula semanal, né? A promessa é que a gente vai sair daqui pelo menos com alguns insights, né, com relação às vendas, ao vocês contornarem as objeções. A gente já falou um pouquinho sobre objeções em algumas aulas, mas toda aula a gente vai falar um pouquinho sobre perguntas abertas, sobre prospecções e objeções, porque é o dia a dia do vendedor. Então, hoje você vai aprender a não fracassar mais nas suas vendas, né? Meu nome é Loiane, né, para quem já participa das aulas, mas quero me apresentar para as pessoas que estão entrando agora. Eu tenho 15 anos na área comercial, desses 15 anos, 4 deles em uma grande AC, eu trabalhei numa grande autoridade certificadora e lá eu aprendi muito e eu entreguei mais de 3 milhões de faturamento para essa autoridade certificadora. E quais foram os pontos que me levaram a entregar esse resultado? Primeiro, não desistir, né? Não desistir no primeiro não, ter resiliência, estar estudando sempre, porque aprendizado contínuo, ele faz muita diferença assim para quem trabalha com vendas e sempre focar na necessidade do cliente e o mais importante que o vendedor tem que ter é ouvir. Então, esse para mim é o fator mais importante, é você ouvir a necessidade dele para você entregar o que ele precisa e não somente querer bater a meta e empurrar produto, empurrar serviço no cliente, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que nós vamos no nosso mapa mental de hoje, compartilhado. Então, o conteúdo, né, nós vamos falar bastante coisa hoje, mas a introdução, né, eu quero trazer essa pergunta para vocês, né? Se o certificado digital ele é obrigatório por lei, né, obrigatório para as PJs, para as empresas, por que tantos vendedores não conseguem vender?
né? Então, quais são os principais erros cometidos por vendedores de certificados digitais e como corrigi-los com base em estratégias modernas e princípios clássicos de vendas consultivas? Né? Mesmo a gente, as vendas, a gente estuda, 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 mas aquela venda, aquela forma de vender antiga também, consultiva, né? Ela funciona. Então, mesmo a gente tendo inteligência artificial, estamos na era da inteligência, ChatGPT e tudo, se você não tiver habilidade, se você não tiver uma empatia, se você não souber ouvir, não vai conseguir converter o seu cliente. Então, por que que os vendedores fracassam? Porque eles acreditam que vão fracassar. Esse é o primeiro passo. Se você não acredita em você, se você não acredita na sua venda, se você não acredita que você pode, você vai fracassar. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Então, 50% do sucesso consiste em acreditar que você pode. Em termos simples, você se torna o que quiser. Então, quando você vai fechar aquele cliente ou atender aquele cliente, mesmo que você sinta que, olha, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu consigo atender esse cliente? Será que eu vou entregar para ele o que eu estou prometendo, o que eu estou falando? Primeiro você precisa acreditar em você, né? Que 50% é isso. 15% tem treinamento inadequado, tanto em relação ao produto quanto em relação a habilidades de vendas. Ninguém nasce sabendo vender, mas a gente vai aprendendo conforme o tempo. Lógico que tem pessoas que têm habilidades, né? Habilidade de comunicação, habilidade de atendimento, não tem vergonha de estar na frente, não tem vergonha de prospectar clientes, porque tem pessoas que não nasceram para estar na linha de frente e tá tudo bem. Só que muitas pessoas que são vendedores não são treinados adequadamente, né? Não tem um acompanhamento. Então, às vezes, você contrata um vendedor para sua R, ou você é o vendedor, e passa uma semana lá no onboard, e aí já coloca você para atender cliente, já. Lógico que a gente precisa, né, ter esse atendimento até para a gente treinar. Só que será que a pessoa foi treinada adequadamente para entender tudo sobre o certificado digital, onde você colocar a pessoa num telefone para ela ligar e prospectar cliente e tentar fechar cliente? Então, fica esse pensamento. 20% tem poucas habilidades de comunicação verbal e escrita. Então, muitos não conseguem, não conseguem falar, né? Não conseguem prospectar clientes, não conseguem utilizar técnicas como perguntas abertas, escassez, objeção reversa, né? Então, para poder conseguir chegar no resultado. Então, eu até falei numa aula, normalmente o cliente liga para o escritório de contabilidade, o cliente não, um vendedor liga para o escritório de contabilidade e fala: Ah, meu nome é da R Sucesso Total, meu nome é Loiane, e eu quero fechar uma parceria com você, quero mostrar um modelo de parceria para você. A primeira coisa que esse contador vai falar, eu já tenho uma parceria, ou então ele não quero agora. E não, se você faz perguntas somente que vai ter a resposta sim ou não, já começou errado. Porque o cliente vai responder sim ou não e você não vai ter como mais prosseguir. Se ele responder não, acabou, né? Se ele responder sim, se você pelo menos tem uma chance de apresentar o seu produto. 50% não tem atitude. Eu falo muito isso para os meus mentorados, mas a gente não pode desistir no primeiro contato. Porque, querendo ou não, gente, nós que trabalhamos com venda, é persistência do início ao fim. Não é ser aquele vendedor chato, mas a gente precisa ter um follow-up correto, a gente precisa entrar em contato com o cliente e a gente sabe que a gente vai falar com 100 para a gente conseguir, às vezes, duas, três visitas, quatro visitas, para a gente fechar um. Então, sempre ter persistência e ter atitude. Parece quase impossível, não é? Os vendedores puderam ter mais de 50% de sucesso se mudar a maneira de pensar. Nós nos tornamos o que pensamos ser, mas é uma disciplina que exige dedicação e deve ser praticada todos os dias. Então, nós vendedores temos que levantar todos os dias, falar eu consigo, acredito em mim, ter pensamentos positivos e mudar a nossa atitude. Então, como que a gente muda a nossa atitude? Quando algo dá errado, lembre-se do que é, né, do que não é falha de alguém, a falha é sua. Então, normalmente, não consegui fechar aquele cliente. Ah, mas querendo ou não, a gente fala muito isso.
Ah, mas é porque o preço da concorrência foi melhor, né? É porque eu não era o momento certo. Sim, pode ser que isso seja ok, mas normalmente a falha é nossa, né? Então a gente tem que identificar as nossas falhas para a gente poder contornar, né, no próximo atendimento as objeções do cliente. Você sempre teve uma opção, a gente sempre tem a opção de reverter. Claro que tem cliente que a gente precisa demitir, né? A gente sabe disso, que não vale a pena trazer esse cliente para dentro do negócio, mas a gente sempre tem a opção de reverter. Se você acha que está tudo bem, está. Se você acha que não está tudo bem, não está. Então, a gente ter esse feeling, né, de saber o momento certo do cliente, saber o momento de falar assim, tudo bem, não é o momento. Essa parceria não é para você agora, eu acho que não vai fazer sentido. Podemos entrar em contato com você daqui um mês, 2 meses, 3 meses, que aí a gente volta a conversar. Então, sempre dá um time para o cliente, dá um tempo para ele, mas você que sabe, você que está no comando do negócio. Ignore notícias inúteis, trabalhe com um projeto que vale a pena, faça um plano ou algo para melhorar a sua vida. Então, ter um caminho. Nós vendedores, normalmente a gente só pensa na meta do mês, né? Então, vamos pensar na meta do ano, vamos pensar no semestre, no trimestre, vamos pensar o que que a gente quer da nossa vida, o que que a gente quer entregar para a gente poder melhorar, né? Durante um ano, dou uma dica para vocês. Leia livros ou materiais com mensagens positivas. A gente vive num mundo que, quando a gente liga a televisão para assistir o noticiário, é só tragédia, né? Então, vocês, às vezes também, Loiane, não consigo ler um livro, porque tem gente que também não gosta, mas assiste uma aula, participa dessa aula aqui, com várias pessoas que estão no mesmo pensamento, entre em grupos que vão te ajudar, né, te motivar. Então, outra coisa que eu acho muito essencial, ter um acompanhamento, né? Quando você tem um acompanhamento, você consegue olhar, que a pessoa consegue olhar de fora. Então, quando a gente está dentro do negócio, a gente está olhando assim para o nosso negócio. Então, a gente às vezes não sabe o porquê que a gente está errando, a gente não sabe o porquê que a gente não está vendendo. Às vezes até sabe, mas falta um pouco de empurrão, de coragem para fazer. Então, ter um acompanhamento é muito essencial nesse momento. Quando você enfrenta um obstáculo ou algo dá errado, procure uma oportunidade. Então, não fechei aquele cliente, mas vou procurar uma oportunidade em outro modelo de parceria, em outro modelo de parceiro, porque normalmente a gente só foca no contador. Por que que eu não estou olhando para outros mercados para poder prospectar, né? Então, ignore as pessoas que dizem que você não consegue ou tentam desencorajá-los. Não existe, gente. Ignora esse tipo de pessoas. A gente consegue. Por isso, muitas vezes, eu não entreguei 3 milhões de faturamento para a antiga empresa que eu trabalhava do nada, né? Era reuniões estratégicas, era estudar o perfil do cliente, entrar no WhatsApp, entrar no Instagram ou no LinkedIn, procurar informações sobre o cliente para criar conexão, né? Criar rapport, né? Quando eu ia para a reunião, eu já ia preparada, então eu estudava muito sobre o produto, né? Por isso que hoje eu estou aqui. Então, eu sempre estudei muito sobre produto certificado digital, até para me olhar para outros lugares, né? Não olhar somente para um nicho de mercado. Então, se a pessoa fala que você não consegue, mostra para ela que você consegue. Verifique sua linguagem. É meio cheia, meio vazia, nublada, ensolarada. Gente, olha, trava-língua. Ensolarada. Evite porque não posso, não vai dar. E outra coisa, fale sorrindo, mesmo que seja pelo telefone. Os clientes sabem, ouvem nosso tom de voz. Então, em toda apresentação que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, quando eu vou para alguma apresentação, quando eu ia para alguma ligação, eu sempre fazia isso com muita leveza e com muita alegria. Então, mesmo que fala, nossa, entrou naquela ligação, naquele atendimento que o cliente já te falou não umas 10 vezes, você está indo lá para uma reunião de negociação, entre sorrindo, mostre para o cliente que você está feliz fazendo o que você faz e que você vai entregar realmente, né, o seu 110% para ele. Então, quais são as 18 características, 18,5 características dos fracassos na carreira de vendas? Então, a primeira aqui é você não acredita em si mesmo. Esse é o primeiro. Você não acredita no seu produto. Então, não acreditar que seu produto ou seu serviço é o melhor, você terá um péssimo atendimento, uma consequência muito grande. Por mais que o nosso produto, gente, seja um produto commodity,
né? Que é um produto que se o cliente comprar de você ou comprar da concorrência, vai ser o mesmo produto, né? Ele vai utilizar do mesmo jeito. Mas e a prestação de serviço? Né? Não é a mesma. Tem gente que só entrega o produto, não tem pós-venda, não tem atendimento personalizado para o cliente, é somente o produto. Mas o serviço é o que vai trazer esse grande diferencial. Você não estabelece nem atinge objetivos, então não faz planejamento. Você é preguiçoso ou não está preparado para uma venda. Isso é forte, né? Às vezes a gente vai com medo, mas não está preparado. Então, em vendas, a gente precisa sempre estar preparado. Pode ir até com medo, mas esteja preparado para você fechar essa venda. Você fracassa ao não entender como aceitar a rejeição. Você não tem conhecimento total do seu produto. Você foge de aprender a executar os fundamentos das vendas, né? Então, por isso que eu falo que é muito bom a gente estar em grupos às vezes não, que pensam igual a gente, porque vai ajudar a gente a se motivar, vai ajudar a gente a ultrapassar essas barreiras, né, de objeções e tudo. Você não se dedica a entender o cliente e as suas necessidades. Isso aqui é muito importante. É uma grande falha deixar de questionar e ouvir o cliente potencial e descobrir as suas verdadeiras necessidades. Então, nisso inclui a gente ouvir, fazer perguntas abertas para que o cliente pense e fala, poxa, realmente eu preciso dessa parceria. E você consiga argumentar e apresentar sem aquela questão do sim ou não. Então, a gente precisa muito entender a necessidade do cliente. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui com relação a isso, não tinha nem exemplo aqui, mas eu lembro toda vez desse exemplo. Quando eu trabalhava nessa antiga empresa, uma empresa entrou em contato com a gente, um banco. Eles queriam ser uma autoridade de registro da empresa. E eu fui, gente, eu devo ter feito, sem brincadeira nenhuma, umas 10, 15 reuniões com esse pessoal para entender a necessidade, para entender o que eles queriam. E aí, quando a gente chegou, né, na reunião de fechamento, eu falei: olha, a R, vocês não precisam ser uma R para o que vocês querem. Então, ela até assustou, poxa, mas você vai bater sua meta, né? Ela virou até minha amiga depois, mas eu não ia empurrar uma coisa que não ia dar certo, que no final ela ia virar para mim e falar assim, poxa, Loiane, você me vendeu uma R e não fez sentido nenhum, e 2, 3 meses ela querer fazer o distrato. Então, hoje ela virou uma grande parceira dessa empresa, eles queriam somente emitir certificados pessoa física para assinar contratos, porque faz contrato dentro do banco, ela queria trazer esse diferencial para os clientes dela. E hoje eles emitem, acho que é 200, 300 por dia, né? Então, eles não fazem a emissão, eles só entram, fazem o processo, né, de certificado e passam o certificado para os clientes deles. Então, eles não precisavam ser uma R para fazer isso. Eu podia ter vendido a R, podia. Mas eu entendi que a necessidade dela não era emitir o certificado, e sim somente dar esse a mais para o cliente dela, mas ela não precisava fazer a emissão para isso. Então, sempre entender as necessidades do cliente. Você tem dificuldade para superar as objeções. O cliente falou não, aí você já desanima para o próximo atendimento, você já desanima para a meta, você já olha, não vou dar conta, então, não. O cliente falou não porque não é o momento dele. E às vezes aquele cliente que falou não para você faz com que você chegue no outro e queira o sim dele. Então, você não consegue lidar com mudanças, principalmente no nosso mercado, gente. Nosso mercado de certificado digital, todo dia você dorme numa R e acorda em outra, né? E principalmente com as mudanças que vão vir agora, a gente falou isso na nossa aula de selo digital, né? Com relação a tudo que vai acontecer, a R eletrônica. Você não consegue seguir regras, você não consegue conviver com os outros, você é ganancioso demais. A gente precisa ser ganancioso, mas não ao momento que isso atrapalhe, né, a sua performance, ou então atrapalhe o seu time, a equipe, né, isso adoeça as pessoas. Você deixa de cumprir o que prometeu. Nunca prometo que você não consegue entregar. Prometo que você consegue entregar e não consiga entregar, e não fique prometendo que você não vai conseguir, e depois você vai frustrar o cliente e vai perder esse cliente. Você não estabelece relacionamentos duradouros. Por que que o parceiro tá ouvindo proposta da concorrência? Por que que ele não está sendo um parceiro que vai ser uma pessoa que vai indicar a sua R para alguma outra pessoa, para alguma outra contabilidade, ou um hospital, ou um cartório?
ou uma imobiliária. Então, se você está abrindo brecha para o cliente ouvir a concorrência, não está estabelecendo relacionamento duradouro com ele. E o que eu falei quando eu fiz a chamada, tem muita gente lá trabalhando no lead frio e esquecendo de fortalecer a base. Precisamos fortalecer nossa base de clientes. Precisamos fazer com que nossos clientes, nossa base, sejam indicadores do nosso negócio, né? Você não percebe que o trabalho duro leva à sorte, né? Você culpa os outros quando a falta ou a responsabilidade é sua. Você não persiste. E o 18.5, você fracassa em estabelecer e manter uma atitude positiva. Não é ser positivo em tudo, né? E isso é uma primeira regra da vida, né? Se você é fraco a qualquer uma dessas que eu falei, né? A gente precisa mudar, né? Então, falando aqui, se você é fraco em qualquer uma dessas características citadas, você precisa mudar. Você precisa de um acompanhamento. Os fracassos em vendas são como um câncer e, na maioria das vezes, é auto-infligido por causa de maus hábitos e negligência. Fácil de descobrir, difícil de curar, mas não impossível. É necessário ter ajuda externa e tratamentos regulares para manter uma excelente saúde em vendas. Então, a gente precisa identificar o problema, solucionar o problema, mudar, né, com o aprendizado que a gente teve, que a gente teve com esse problema e mudar, né? Então, o erro número um, vender produto e não vender valor, né? As pessoas odeiam ser vendidas, mas adoram comprar. Então, na prática, o cliente não quer um a um. Ele quer resolver o problema de tempo, de praticidade ou segurança jurídica. Normalmente, gente, normalmente não. Quase sempre o cliente final não sabe nem para que serve um certificado digital. E por que a sua R não está conversando também com o cliente final, mostrando para ele por que ele precisa do certificado digital? Então, normalmente a gente fica focado só no contador. O contador ele fala para o cliente que ele só precisa do certificado para ele cumprir as obrigações da empresa. Mas ele sabe, ele explica para o cliente por que ele precisa desse certificado digital ao todo, o quanto o certificado digital pode ajudar ele em outros aspectos? Não explica. Então, muitos focam no cartão, no token, no arquivo, né, no software. Poucos explicam como isso evita multas, agiliza processos, dá autonomia ao cliente e reduz a burocracia. Então, como corrigir? Faça perguntas inteligentes e mostre o valor e não o produto. Então, um exemplo ruim do que os vendedores fazem. Esse certificado é A1, válido por um ano, instalado direto no seu computador. Ponto. Exemplo bom, como que ele fala? Com o certificado A1, você assina contratos, declarações sem sair de casa, economizando tempo, evitando multas no e-social. Além disso, renovamos tudo automaticamente para que você não se preocupe com os prazos. Isso, claro que eu estou falando tanto de pessoa física quanto jurídica, tá, gente? O A1. Então, você mostrar para o empresário que ele pode ter uma pessoa física que vai agilizar a vida dele. Quantos empresários, gente, ainda estão assinando documentos no papel, não automatizaram processos? E quem que é responsável por isso? Para mostrar isso para eles, que eles podem automatizar os processos deles? Nós vendedores, né? Nós, enquanto autoridade de registro. Mostrar para ele, poxa, se você tem um certificado pessoa física, né, você vai conseguir assinar contrato, você vai conseguir fazer divórcio, você vai conseguir, né, ter a mesma validade jurídica do que um documento autenticado em cartório. Quanto isso vai agilizar a sua vida? Uma vida que é corrida, de empresário, que não tem tempo às vezes nem para fazer uma videoconferência, né? Então, mostrar essa agilidade para o cliente. Esse é o vendedor bom. Não é somente que fala, eu tenho um certificado aqui, o preço dele é melhor do que a concorrência, eu consigo te dar um comissionamento, a gente vai falar mais para baixo sobre isso aqui. Consigo te dar um comissionamento, você vai ganhar dinheiro e eu vou resolver todos os seus problemas. Não é assim. A gente tem que educar o nosso parceiro, né? Falta de diferenciação entre a marca pessoal e de marca pessoal, né? As pessoas compram de pessoas que conhecem, gostam e confiam. Normalmente eu falo que a gente precisa ter autoridade no que a gente faz, né? Então,
Se o cliente vai lá no seu Instagram e olha o seu Instagram hoje, ele está criando autoridade da sua AR? Ele realmente, se o cliente falar assim, nossa, eu vou lá no Instagram da AR Sucesso Total, eu vou conseguir ver que aquele parceiro realmente, que esse cliente, que essa empresa é uma empresa que eu vou ser cliente dela, ela está me gerando autoridade. Então, o vendedor precisa ser lembrado, ser um especialista confiável em certificação digital. Então, quando o cliente pensar em certificado digital, ele tem que falar: poxa, eu vou lembrar da R Sucesso Total da Loiane. Realmente ela é uma referência. Ela tem conteúdos que falam sobre isso, ela tem autoridade no que ela fala, ela me presta um bom serviço, ela tem um pós-atendimento. Quando eu preciso, ela nunca me deixou na mão, né? Então, ela tem empatia pelas minhas necessidades, as minhas dores. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Autoridade no que a gente fala. A pessoa lembrar da nossa marca. Tendências no mercado. O digital exige posicionamento. Quem não aparece, não vende. Eu sempre ouço de algumas pessoas: ah, Loiane, mas para que eu vou mexer no Instagram? Eu já fiz impulsionamento, já fiz tráfego pago pelo Instagram, não consegui nada, só gastei dinheiro. Gente, o Instagram, ele é para te dar autoridade no que você está falando. Ela não é. Sim, funciona o tráfego, óbvio, que nós estamos na era digital. Mas o que adianta você fazer tráfego se você não colocou um vídeo lá mostrando a sua cara ou a cara de alguém falando sobre os diferenciais, sobre certificado digital, sobre segurança jurídica? Só tem templates pronto lá com seja parceiro da minha R. Ninguém acorda hoje e vai olhar no Instagram e fala: eu vou ver o que a R Sucesso Total está postando para me ser parceiro da R. Não, eu vou ver o que a Loiane está postando. Então precisa ter um Instagram, um LinkedIn, um TikTok, não sei, Facebook, com o que você vai mexer, humanizado. Quem não aparece, não vende. E como que a gente corrige? Crie conteúdos educativos, dicas de antes de renovar seu certificado, 5 dicas, né, para renovar seu certificado com mais agilidade. Posicione-se na rede social que você escolher. WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Não, Loiane, eu não quero Instagram, não quero LinkedIn, eu quero criar um grupo de WhatsApp onde eu vou passar conteúdos, informações para esses parceiros meus, possíveis parceiros. Faça, apareça e use prova social. Se um cliente falou bem de você, peça um depoimento. Grave para mim ou me mande um depoimento. Poste isso nas suas redes sociais. Você vai virar referência e autoridade no que você está falando. Né? Exemplos. Um exemplo ruim. Oi, sou o João, vendo certificado digital como todo mundo. Um exemplo bom. Oi, sou o João, especialista em ajudar contadores e empresários a nunca mais perderem prazos por causa de certificado vencido. É muito diferente a abordagem do que você ligar e falar: oi, eu sou da certificadora, eu quero te apresentar um modelo de parceria. Né? Ou então, oi, eu sou da certificadora X, estou ligando para entender hoje como que vocês emitem o certificado digital da empresa de vocês. Como que vocês fazem o processo da renovação? Como que vocês fazem um controle? Sempre perguntas abertas para o cliente falar: nossa, hoje eu faço controle assim, não, eu faço assim. Depois você mostrar para o cliente que você está querendo vender para ele. Primeiro você tem que entender o que ele precisa. Às vezes ele tem uma parceria, tá ruim a parceria e ele continua na parceria ruim porque não chegou nenhum bom para apresentar para ele. Então, ninguém compra de quem é mais do mesmo. Eles compram de quem se apresenta como resolução de problemas específicos. Mais do mesmo tá cheio aí, ó, de certificadora que tá vendendo mais do mesmo. Mas quem faz uma necessidade específica não tem tanto no mercado. Então, falta de follow-up e perda do timing. A venda começa quando o cliente diz não ou não é desafiador. E pelo menos para mim. Eu gosto muito do não. Não me deixa, me arrepia. Eu falo: rapaz, mas eu vou te mostrar o que você precisa de mim. Né? Então, vendedores desistem rápido ou esquecem de fazer acompanhamento. Né? Fez aquela lista infinita, mandou 1000 e-mails, mandou 1000 WhatsApps, fez 50 ligações e não fez o follow-up. Adianta? Você vai conseguir fechar esse cliente? O cliente falou não,
você não colocou ele numa base de dados para que ele tenha informações, você não pediu para ele seguir seu Instagram para gerar autoridade, você não colocou informação no LinkedIn para que ele tenha conteúdo. Quando o cliente diz não, você tem que bombardear ele de uma forma positiva, tá, gente? De informações sobre o que é a sua empresa, sobre o que você entrega, para que na hora que você faça o follow-up com ele, ele fala: Poxa, realmente eu preciso da parceria com a Loiane. Então, no mercado de certificação digital, muitos leads se perdem por falta de retorno. A renovação e a recompra são previsíveis. Quem não acompanha perde o cliente para a concorrência. Então, se você não está fazendo acompanhamento com o seu cliente, entrou no seu funil de vendas e você não está acompanhando ele, você vai perder. A concorrência vai oferecer um precinho melhor, vai fazer entrega delivery, igual eu falei no meu vídeo lá no Rios, e fechar. Então, o cliente precisa lembrar de você o tempo inteiro. Você tem que ser uma pessoa que cola nele e fica ali. Olha, não é bombardear de informações que não fazem sentido, e sim coisas que fazem sentido para que ele lembre de você. E como corrigir? Use um CRM simples, mesmo que seja uma planilha. Hoje a gente tem CRMs, gente, gratuitos, que dá para você fazer um acompanhamento. Claro que quando a sua R cresce muito, você precisa de um CRM melhor, mas tem coisas gratuitas aí na internet para poder te ajudar. Crie uma rotina de acompanhamento, lembrete de renovação, pós-venda e atendimento humanizado. Eu vejo muitas ARs robotizando processos. E ACs também. Claro que a gente precisa robotizar processos até para que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas. Mas a venda, gente, ela é humanizada. O atendimento, o cliente, ele quer ser atendido por uma pessoa. Ele quer que o WhatsApp seja respondido por uma pessoa. Então, quanto mais você conseguir humanizar o seu processo, mesmo que ele seja robotizado, o cliente vai fidelizar com você. Então, exemplos. Exemplo, o erro comum, né? O cliente diz, vou pensar, e o vendedor nunca mais liga. Vou pensar e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, passou 6 meses, você lembra, nossa, eu vou lembrar daquele cliente, ligar para ele que ele falou que ia pensar. Ele pensou demais, já fechou com outra pessoa, né? E o exemplo bom de follow-up. Oi, tudo bem? Passei aqui para saber se ficou alguma dúvida sobre o certificado. Lembrando que sem ele atualizado pode haver bloqueio ou envio da sua nota fiscal. Quer que eu te ajude a resolver isso ainda hoje? Isso para o cliente final, né? Agora para o cliente contabilidade, fazer o follow-up. Oi, tudo bem? Você ficou de pensar sobre a nossa parceria, tudo que eu te apresentei? Ficou alguma dúvida? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Vamos fazer uma emissão juntos para você ver como que funciona o processo da minha R, como ela é fluida. Você quer passar por a gente pode pegar um especialista aqui, você passar por todo o processo da minha R. Eu vou te bonificar esse certificado só para você ver como que funciona o meu atendimento. Então, sempre mostrar para o cliente que você é o especialista e você está preocupado com ele, né? O follow-up, gente, normalmente, mas eu vou ficar cobrando o cliente, enchendo o saco dele. Não, o follow-up não é cobrança, é ajuda e reforço de valor. Então, se você faz o follow-up correto, certo, no tempo certo, você vai ter retorno desse follow-up. Seja ele sim, seja ele não. Igual eu expliquei, não são todas as vendas que a gente vai fechar. Mas se a gente tiver um modelo de script, se a gente tiver perguntas abertas, se a gente utilizar objeção reversas, se a gente usar rapport, se conectar com o cliente, ouvir a necessidade dele, a gente vai conseguir fechar. Um exemplo que eu dou é o meu mesmo próprio. Raras vezes eu fiquei sem bater meta, né? E eu tenho até um exemplo que quando eu fiquei sem bater meta na empresa que eu trabalhava, é porque eu estava trabalhando com um perfil de cliente que não era o que eu atendia. Então, meu perfil de cliente era atender mercado B2B, né? Então, grandes empresários que queriam investir em uma autoridade de registro, né? Então, esse era o perfil de cliente que eu sabia atender. E quando eu passei para esse time, que eu era Hunter Sênior, eu não deixei de bater minha meta nem um mês. Então, e você entender também, às vezes o vendedor não é para aquele modelo de apresentação. Então, você como dono de AR ou você como vendedor também tem que fazer, né, entender o seu momento para você poder também qualificar corretamente esse lead. Então, foco em preço e não em relacionamento.
Se você compete por preço, sempre haverá alguém mais barato. Sempre, gente. Se você tá ali abaixando sua margem, zerando, 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 zerando para trazer esse parceiro, sempre vai ter um que vai fazer a mesma coisa que você. Então, no mundo real, vender por preço é cavar a própria cova. E nesse mundo da certificação digital também é desse jeito. No certificado digital, a briga por R$ 10 de diferença leva ao fim da margem de lucro. Gente, a gente briga muito por R$ 10, né? Na concorrência, na internet, em tudo o cliente tem preço melhor e a gente fica só brigando, às vezes, por R$ 5, R$ 10. O cliente só volta a se confiar não se for o mais barato. Então, por exemplo, se você chega no cliente, o cliente vai lá no Google e vê um certificado pessoa física por R$ 79,90 e o seu tá 220. Por que ele tá mais barato e o da R que eu estou negociando está mais caro? Então, normalmente o preço mais barato ele gera um pouquinho de desconfiança. Quantas vezes nós mesmos vamos comprar um produto, uma televisão? Se eu vou lá no site X e eu vejo que a televisão tá 1.500 e a mesma televisão no site Y tá 3.500. Puxa, será que essa de 1.500 aqui realmente é uma televisão verdadeira, né? Será que não vai chegar um monte de tijolo aqui para mim na minha empresa, na minha casa, na minha empresa? Então, os preços baratos demais tendem a desconfiar o cliente. Então, como corrigir? Venda plano anual com suporte incluso. Né? Meu certificado é a um ano, mas eu consigo te dar um suporte durante um ano. Tem até a aulinha da semana passada que eu falo sobre o programa de fidelidade para as ARs, né? Mostre o custo de não renovar ou ter um problema com o CNPJ vencido. Ofereça pacotes com serviços agregados. Então, compre um certificado PJ e ganhe uma XX coisa, ganhe Y coisa. Tenha sempre estratégias, né? E também ideias, às vezes ideias pequenas, mas que vão agregar valor na sua parceria. Abordagem errada com contadores. E aqui a gente vai falar sobre os contadores, né? Porque muitos fracassam ao tentar parcerias com contadores. Ah, eu ligo para o contador, ele nem quer me ouvir. Por que que isso acontece? Erro clássico. Chegar oferecendo comissão como se o contador estivesse à venda. Quantas pessoas não fazem isso? Pessoas odeiam ser manipuladas, elas querem ser valorizadas. Nesse mercado, principalmente, o contador, ele quer ser valorizado, né? Ele quer que você resolva o problema do cliente dele. Gente, quando eu trabalhava com contabilidades, né, eu passei por todas as áreas, né, desde contadores, né, até ARs. Quando eu trabalhava com escritório de contabilidade, muitos vinham com essa questão, mas a parceria com a outra AC tá me dando uma comissão maior e um preço melhor para o meu cliente. Eu perguntava, tá, me fala como que é hoje a jornada do seu cliente com relação ao certificado digital. Como que funciona a jornada? Ah, o cliente, eu mando o telefone da R, a R faz o contato e aí paga o boleto, aí depois eu vou e entro em contato com o cliente, aí a gente faz a videoconferência ou a gente vai até o cliente e tal, X e X, e aí depois eu emito o certificado, eles mandam para mim o arquivo e pronto. Olha o tamanho dessa jornada. Então, eu apresentava uma jornada mais reduzida. E aí vocês vão ter que ver na R de vocês, né, de acordo com a C de vocês, qual que é o diferencial hoje que vocês vão ofertar para o contador para que você fale para ele, olha, eu não tenho o melhor preço do mercado, mas eu tenho a melhor solução para sua empresa. A melhor solução para sua empresa é fechar a parceria comigo, porque eu vou conseguir reduzir a jornada do seu cliente não vai precisar passar por todo esse processo, né? A gente vai ter, por exemplo, uma LP personalizada, onde seu cliente vai clicar lá, comprar o certificado, já vai ser direcionado para o meu AGR, e isso vai diminuir o processo de emissão de boleto, enviar nota e não sei o quê. A gente vai ter tudo automatizado. E o meu atendimento é humanizado. Eu consigo te entregar e ainda você vai ter um comissionamento referente a essa parceria. Você acha que não funcionaria para você se a gente reduzisse o tempo do seu cliente, a jornada do seu cliente na emissão do certificado digital? Mesmo ele pagando um pouquinho mais caro? Porque eu acho que hoje a dor do empresário é tempo. O empresário não tem tempo para emitir. Você acha que seria interessante para você essa parceria? Então, mostrar para o cliente que ele precisa disso, né? Então, exemplo real de fracasso. Qual que é o exemplo?
Ofereci 20% de comissão ao contador, ele nem me respondeu. Disse que recebe isso de todo mundo, aí você vai ficar frustrado. Você só focou na comissão. Você não focou em resolver o problema dele. Mesmo se você pagar 40% de comissão para ele, se você não focar no que ele precisa, ele vai ouvir a concorrência. Ele vai deixar de ser parceiro. Ele vai sempre estar ali, ó, balançando. Se vir mais, opa, veio outro aqui, vou fechar com esse aqui. Então, sempre agregue valor na sua parceria. Não, então, o que que funciona? Mostrar como o contador economiza tempo e resolve problemas do cliente. Oferecer uma proposta de valor real, né? Link personalizado para o contador acompanhar as vendas. Atendimento prioritário para os clientes dele. Renovação automática com aviso pelo WhatsApp. Suporte completo para tirar dúvidas do escritório dele. Aqui você vai ter contato diretamente comigo. Eu sou o especialista. Eu vou te ajudar quando você precisar. Você pode estar aqui, meu atendimento é real time. Lógico que a gente sabe que tem contadores que mandam mensagem às vezes à noite, tudo. No momento que eu tiver à disposição, eu vou te responder. Então você vai ter diretamente comigo, não vai entrar numa fila imensa, né? E às vezes o cliente nem é respondido. Então você sempre focar que vai resolver a dor desse cliente, que você vai resolver as necessidades desse cliente. Então, esse é o diferencial, gente. Humanidade, né? O processo humanizado. Né? E a tendência de mercado? Contadores querem parcerias, eles querem parceiros, eles não querem somente comissão. Muitas vezes a gente acha, nossa, mas ele quer uma comissão mais alta, eu vou ter que espremer minha margem aqui para me pagar um comissionamento mais alto para ele. Não, eles querem confiança, agilizar o processo dele, zerar a dor de cabeça dele, com o cliente satisfeito. Porque normalmente o contador fecha parceria com uma R que está pagando 40% de comissão para ele. E o preço do cliente está um preço maravilhoso. Aí o cliente entra lá no atendimento, vai voltar no contador. Poxa, essa R que você me indicou, que atendimento ruim, o AGR estava com cara ruim, não estava num dia bom, o atendimento muito ruim, entrega muito ruim, demorou demais, fiquei na fila 40 minutos para ser atendido. O que adianta? O contador está satisfeito com 40%, mas o cliente final, que é o cliente que vai pagar o certificado, não está satisfeito com o atendimento. Então, precisa desenhar e alinhar todo esse processo de ponta a ponta. O AGR precisa estar alinhado com a estratégia comercial da sua empresa. A minha estratégia comercial é humanidade, é humanização, é você fazer o atendimento do cliente sorrindo, é você resolver o problema do cliente, é se o cliente tiver uma dúvida, você esclarecer essa dúvida, não ficar empurrando o cliente para tudo quanto é lugar. E se você não souber, peça um tempo para o cliente e fala, cliente, olha, eu preciso de um dia para me pesquisar, para me poder te responder de uma forma correta. Não precisa sentir medo e vergonha de falar que não sabe. A gente não sabe de tudo, principalmente no mercado certificado que vai mudar, né? Está mudando constantemente. Então, como corrigir? Faça uma reunião para entender o modelo de atendimento do contador antes de oferecer algo. Então, entenda qual que é o modelo dele. Nem todo contador é igual. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma jornada, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Mostre como sua solução resolve os problemas do escritório, não só com o cliente final. Então, a sua solução vai resolver problema de renovação de certificado. Às vezes, você está fazendo a planilha, o contador tem que ter uma planilha para ver a renovação, né, o vencimento de certificado. Mostra para ele que com a sua parceria você vai conseguir automatizar isso, por exemplo. Né? Ofereça dados. Então, contador, gente, é número. Mostre para ele dados. 80% dos contadores que usam o nosso sistema não perdem prazos por falta de certificado. Então, mostre para ele prova social e mostre números para os contadores, para que eles entendam qual que é o objetivo da sua parceria, né? Então, exemplo ruim, oferece comissão sem entender nada, te pago R$ 50 por cada indicação. Ah, vem ser parceiro da minha eu vou te pagar R$ 50 para você me indicar cada cliente. Não fez nenhuma pergunta, não entendeu nenhum modelo de parceria, não entendeu nada, né, para o cliente. Exemplo bom com proposta de parceria verdadeira. Quero entender como funciona seu fluxo de trabalho para oferecer um atendimento especial para os seus clientes. Posso cuidar da certificação de forma que eles nem precisem te incomodar. E é claro, você será nosso parceiro recebendo relatórios e atualizações mensais. Hora nenhuma você falou de pagamento de comissão e de nada. Você só focou em ajudar ele, ajudar o processo dele. Então, explique que o contador quer resolver problemas.
resolver problemas, ganhar tempo e proteger a relação com o cliente dele. Dinheiro é consequência. Você sempre mostrar isso para ele, que ele vai resolver o problema do cliente dele. E quais são as tendências do mercado, né, e oportunidades escondidas para o panorama atual? A digitalização, né, com relação ao Gov, né, muita gente tem medo. Ai, meu Deus, o Gov está aí, vai acabar com o certificado digital. Já dei uma aula falando sobre isso. Empresas e autônomos precisam de certificados para operar. Né? Cresce a busca por atendimento ágil, remoto e com confiança. Né? Gente, a gente passou para essa questão do atendimento via videoconferência tem 5 anos. Foi ontem. A pandemia acelerou o processo digital. E agora, com relação ao selo, vai mudar mais ainda. Então, a sua R está se preparando para essa mudança? Ou você vai deixar para 2028, dezembro de 2028, quando vai virar a chave em 2029, você ainda vai estar nadando, 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 enquanto outros já estão surfando na onda. Então, busque entender o que está acontecendo agora no mercado de certificação digital. Busque um acompanhamento para que você saia na frente, para que quando chegue em 2029 você esteja aqui dando aula sobre selo digital. Então, quais são as oportunidades? Parceria com contadores e despachantes, né? Hoje a gente, lógico que a gente tem um mercado de contador que é um mercado que ele tem o cliente, né? Então ele sabe, o cliente sabe que precisa ser certificado digital através do contador. Mas a gente tem outros mercados para trabalhar, que tem gente que não está olhando para eles. Então vamos olhar para outros mercados, outros nichos. Né? Atendimento remoto com validação por videoconferência. Hoje a gente já faz isso, né? Aceleramos o processo. Agora tem o atendimento da questão da R eletrônica, vai mudar a forma de atendimento. Não vai precisar de cara crachá. Então, vocês precisam também estar atualizados sobre isso. O Upsell com suporte jurídico e automação de processos. Eu falei na aula de selo digital que a R vai ser uma grande, com a mudança do selo, né, com essa mudança digital que vai ter, a R vai ser uma educadora. Nós vamos educar os nossos clientes sobre jurídico, sobre como utilizar certificado digital, sobre processos. Então, você está saindo na frente, você está buscando esse conhecimento. Quem está aqui já está saindo um pouco na frente, né? Quem entende o cenário e se posiciona, domina a região. Então, um exemplo: validação por videoconferência, muitos clientes preferem fazer tudo em casa, ou até a R eletrônica, né, que não vai precisar de cara crachá. Gov contabilidade online, aumento da exigência de certificado para emissão de documentos eletrônicos. Vai mudar muito, gente, porque com selo eletrônico toda pessoa jurídica vai precisar não ter uma pessoa física. Então, quem não assistiu a aula de selo digital, tá lá no canal do YouTube, né, que vai ajudar vocês a esclarecerem essas dúvidas. Mostre que quem se adapta a essas tendências pega o cliente novo antes da concorrência. Então, esteja à frente da concorrência. E qual que é a conclusão disso tudo? Quem fracassa nas vendas de certificado digital comete quase sempre os mesmos erros. Vende preço em vez de valor, foca no produto, não no problema do cliente, tenta empurrar a comissão sem entender a dor do contador, não se posiciona como parceiro de verdade. Você não fecha uma venda, você abre um relacionamento. E nosso mercado, gente, relacionamento vale mais do que R$ 10 de desconto, com toda certeza. Você está dando desconto ou você está criando relacionamento com seus clientes? Fica a pergunta. E quero deixar uma reflexão para vocês. Qual mudança de postura você vai aplicar hoje para deixar de ser um tirador de pedido e virar um parceiro estratégico dos seus clientes contadores? É isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Está aberto agora esses 5 minutinhos. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou mandar o NPS conforme todas as aulas que a gente faz. Né? A gente tem o nosso formulário para vocês responderem. E hoje o brinde de vocês não vai ser o mapa mental, vai ser eu vou mandar para quem responder uma pesquisa, né? Vocês vão ter uma pesquisa para vocês fazerem para entender em qual momento de vendas vocês estão. Então, eu mando cada e-mail das pessoas que responderem ou pelo WhatsApp, da forma que vocês acharem melhor. Então, aqui está o NPS, deixa eu copiar aqui e mandar para vocês aqui no link, no chat. Deixa eu entrar. Está aberto para quem tiver alguma dúvida, que quiser fazer alguma crítica, elogio, eu estou aqui aberta para ouvir vocês. E desde já agradecer pela participação. Opa, não foi o Forms. Deixa eu ver aqui se foi. Não, não foi.
Deixa eu voltar aqui e mandar novamente. Aula. Ainda mais. Que bom, cortou aqui. Deixa eu copiar de novo. Desde já agradeço a participação de vocês, agradeço por vocês estarem aqui. O Forms está aí. Vou mandar uma pesquisa. Quem responder, eu mando para vocês a pesquisa. Então, você vai responder sim ou não, aí você vai ver em qual cenário de atendimento, né, você está como vendedor. Então, responda para vocês poderem identificar o momento. E na próxima aula, né, que vai ser na semana que vem, nós vamos falar sobre não podemos atendê-lo. É como conseguir realizar visitas estratégicas. Porque normalmente nesse mercado a gente fica com medo de ir lá bater na porta do contador, né, e levar um não e fechar, né, não podemos atendê-lo. Mas nós vamos nessa aula aprender como conseguir realizar visitas estratégicas para escritórios de contabilidade ou outras empresas que vocês queiram fazer as visitas. Eu agradeço vocês por estarem aqui novamente, pela confiança no meu trabalho, na minha aula. Quem não entrou no grupo, né, quem quiser ter meu WhatsApp, quem não entrou no grupo, pode entrar no grupo que a gente posta lá tudo sobre as aulas. E é isso, gente. Vejo vocês na segunda que vem. E vamos vender, né? Que quem vem de segunda-feira começa a semana já arrasando. Qualquer dúvida, estou à disposição. Gente, até mais. Obrigada. Tchau, tchau.